Pode compartilhar. Por causa da conexão, né? Eu vou pedir que a gente deixe as câmeras e microfones desligados. Câmera para de conexão e microfone para não ter interferência. E quando chegar nos 10 minutos, né, 8 minutos, eu aviso. Pode ser? O que apresentar vai ser o Daniel, né, professora? Como? A primeira apresentação vai ser de Daniel, né? Pela lista é você, Samara. Não, eu sou a segunda pela lista. Isso, o professor Vitor pediu para apresentar depois. Aí a gente passou para o próximo. Ah, ok. Meu nome é Samara, eu estudo na UNEB, Campus 10. Só um minutinho, minha flor. Eu vou pedir que todos deixem a câmera desligada por causa do sinal, que tá ruim. Boa noite, Liliane. Beijo. Boa noite. Eu não estava conseguindo entrar aqui. Não, tudo bem. Ok, então continuando. Eu faço letras portuguesas, estou no 4º semestre. E o que eu quero compartilhar com os colegas, na verdade, é um relato de experiência. Eu estou agora finalizando o 2º período do PIBID. A gente está nessa situação complicada, né? No momento, nós estamos sem receber e tal. Aconteceu que, mesmo depois de muito preparo com as professoras, com as supervisoras e tal, durante a teoria, a gente tem um subsídio, assim, de Paulo Freire, de outras leituras. O nosso tema é multiletramentos, então a gente tem muitas leituras, tem o apoio das professoras que têm 20, 30 anos de experiência de sala de aula, mas quando a gente chega lá, quando a gente chega na realidade, é tudo muito diferente. E no nosso caso, a realidade foi virtual, no caso dos pibidianos, nesse período de pandemia. A realidade ela foi virtual. E um dia eu estava em sala de aula, eu precisei mudar de supervisora diversas vezes por motivos pessoais. Eu estava em sala de aula e aí o aluno não comparecia, né? A gente tem assim uma dificuldade de dar aula aqui no Teams, principalmente no ensino médio. Eu tinha uma turma de ensino médio lá no CEPROG. E aí, tinha um aluno que ele não aparecia em nenhuma aula, a gente não conseguia fazer contato com ele, o menino não respondia, não estava em nada e tal. Você mandava as atividades, ele enviava, mas ele não comparecia em nenhuma aula. E aí, um dia, ele apareceu, sem ligar a câmera, sem ligar o microfone, nem nada, ele apareceu na aula, e eu aproveitei para questionar. Na ocasião, eu estava com a minha supervisora em sala de aula. Não estava assumindo a sala sozinha. E aí eu aproveitei para questionar, olha, por que que você não aparece na aula? E ele disse o seguinte, olha, professora, eu tenho 16 anos, de dia eu trabalho no Lava Jato e de noite eu vendo salgado para ajudar minha mãe a manter, porque depois da pandemia as contas aumentaram, o dinheiro ficou mais curto, tá tudo difícil aqui em casa. Aí eu falei, que horas você estuda? Ele falou, não tenho como estudar. Quando eu posso, enquanto a minha mãe tá vendendo salgado, eu tô ajudando ela, eu entro na aula, mas para ficar ouvindo assim, sem prestar atenção, né? Não posso abrir a câmera nem o microfone, porque toda vez que chega alguém, eu tenho que ir lá atender. E eu lembro que esse relato me chocou bastante, assim, é algo que eu sempre compartilho nessas experiências. Porque o aluno, ele tinha 16 anos. Com 16 anos, ele já não podia mais ter a opção de estudar. E mais chocante ainda foi que pouco tempo depois dessa experiência, pouco tempo depois também voltou presencial e tal. E aí tem uma propaganda, eu não sei se ela ainda está rodando, porque eu não assisto TV, mas eu passando na sala, eu vi uma propaganda do governo federal sobre empreendedorismo, papel do professor nesse ensino de empreendedorismo que vai chegar nas escolas agora.
E aí a propaganda, no final, ela diz a seguinte coisa: afinal, é papel do professor mudar o futuro do estudante e do país. E analisando aquele discurso, eu fiquei, meu Deus, como que nós, professores, podemos mudar o futuro de um estudante ou do país se a gente não consegue ter um aluno nem que pode escolher entre estudar ou trabalhar aos 16 anos de idade. E acontece que depois desse contexto todo de pandemia, de alunos que não conseguiam entrar em sala de aula, que tiveram dificuldades de adaptação, que não conseguiram se inserir nesse espaço, não conseguiram alcançar, né, não abstraíram nada do conteúdo, eles não pegaram nada do conteúdo. Até outubro, eu ainda estava recebendo alunos novos. Imagina, um aluno que entra em sala de aula em outubro desse ano. Ele não pegou nada. E depois desse tanto de dificuldade, o governo ele ainda acredita sobre nós, né? Coloca na conta dos professores a responsabilidade de mudar o futuro dos alunos e do país. Como que a gente vai pagar essa conta? Como que a gente vai mudar o futuro de alguém, sendo que o nosso aluno ele não pode nem estar em sala de aula, ele tem um celular, tem internet, mas ele não pode estar em sala de aula, porque ele precisa trabalhar. Eu vou falar para o aluno não come, não trabalha, esteja aqui. Então, esse foi um relato de experiência, e é um relato que, infelizmente, ele traz muita desesperança, desesperança em relação ao progresso dos nossos alunos, porque já é uma estimativa que nós vamos ter um atraso, uma dificuldade, que nós vamos demorar no mínimo 5 anos para consertar. Já foi feita essa estimativa, e traz uma desesperança mesmo em relação à própria profissão, ao que nos é cobrado, sem ter recurso algum para fazer. E é uma questão, assim, bem complicada, né? A pandemia, ela vai deixar sequelas por muito tempo. O tema do meu trabalho foi o desafio de educar no contexto de pandemia. Nós conseguimos educar no contexto de pandemia? Conseguimos fazer algo por alguém? Não sei. Conseguiremos educar no contexto pós-pandemia? Também uma pergunta difícil de responder, e fica o questionamento e esse compartilhamento de um relato também de uma angústia que eu tenho certeza que todos os colegas de licenciatura, eles também têm passado. Eu agradeço a oportunidade, uma boa noite para todos vocês, estou aberta às perguntas. Certo. Nós vamos deixar as perguntas para o final, certo? Vitor e Liliane, podem apresentar agora ou quer esperar mais um pouco? Podemos. Tranquilo, Vitor? Tranquilo. Eu só tinha pedido para te esperar, porque... Obrigada. Eu estava caindo em outra sala, mas cá estou. Bom, boa noite a cada um de vocês. Nós vamos apresentar uma partilha, né, de uma atividade do Conversê Cineclube. Nós fizemos um resumo intitulado Conversê Cineclube em Casa e a exibição do documentário Carta para Além dos Muros, colhendo fala sobre a pandemia do HIV/AIDS no Brasil e seus tabus em diferentes tempos. Então, esse é o título. E, assim, o Conversê Cineclube em Casa, para quem não conhece, é um projeto que a gente atua desde 2007, na forma presencial, aí no Campus 10, um projeto tecido por mim, junto com estudantes do Colegiado de História. E na pandemia, nós, e aí agora temos novas pessoas no projeto, né? E Vitor é o parceiro que abraçou o projeto e está conosco já há algum tempo. E na pandemia nós fizemos a versão do Conversê Cineclube em Casa, exatamente no sentido de proteger as vidas, né? Todas elas aqui possíveis de segurança, né? E o objetivo do Conversê Cineclube é exatamente exibir filmes e abrir rodas de conversa. E esses filmes são filmes que estão em plataformas gratuitas, e nós temos o cuidado de exibir filmes que, por vezes, tratam de temáticas que são temáticas ácidas, né, Vitor? Que, às vezes, as pessoas não têm muita vontade, assim, vamos conversar sobre isso. E aí a gente gostaria de conversar sobre uma temática que é negada nesse país, né?
que é exatamente a temática ligada a HIV e a AIDS. E aí nós trouxemos o documentário Carta para Além dos Muros. Vitor, pode agora... O documentário Carta para Além dos Muros, ele faz parte de uma campanha, exatamente, que era uma hashtag, e precisamos falar sobre isso, que vem trazer discussões de temas, de fato, ácidos, tabus. E o interessante de quando a gente estava fazendo o Conversê Cineclube na pandemia, e pensando em todo esse momento difícil que a gente vivencia, a gente queria que apesar de trabalhar temas complexos, ácidos e difíceis, era uma ideia também de trazer um pouco de esperança para as pessoas que assistissem. A gente também tentava caminhar um pouco para esse sentido. E aí fica até mesmo uma indicação para quem não viu esse documentário. O Carta para Além dos Muros, ele trata de um tema complicado, é um tema duro de se ver, de se discutir, de pensar a história dessa doença no Brasil e no mundo, mas ele também é um filme que traz esperança, né? Porque é interessante esse filme, porque ele não só traz uma perspectiva histórica e contextualiza esse vírus que por vezes é estigmatizado, a pessoa que convive com ele, né? Os preconceitos existentes, a pessoa que vive com ele, mas ele mostra como a ciência avança no sentido do tratamento da HIV e da AIDS, e que como hoje é muito mais tranquilo conviver com o vírus, viver com o vírus, sem grandes problemas. É uma doença crônica, obviamente, né? Também não podemos negligenciar e fingir que não é um problema, mas é uma doença crônica, ela se torna uma doença crônica como diabetes, como hipertensão, e você vai ter que tomar algum remédio o resto da sua vida, mas você não vai morrer necessariamente disso se você seguir o tratamento. Então, ele traz esperança, mostra pessoas que vivem com HIV e mostram também como os processos contraceptivos têm melhorado, como a gente avançou, outros tratamentos como a PEP e a PrEP, que são medicamentos que você pode tomar para evitar o contágio antes ou pós a exposição, antes ou depois da exposição. Então é interessante que esse filme ele contextualiza e também traz o novo e o novo com esperança. Quando a gente exibiu esse filme, eu não me lembro mais a data, mas a gente ainda não estava tomando as vacinas. 14 de abril. 14 de abril. De 2021. Então, a gente estava no início de tomar as vacinas e começar a ter essa esperança também em relação ao coronavírus. E é muito interessante, porque ver como o tratamento do HIV e da AIDS, ele melhora a qualidade de vida e melhora a vida sexual das pessoas, isso ia trazendo esperança, porque era o início da vacinação, e a gente também nessa esperança de se vacinar e enfrentar uma outra pandemia, como o HIV e a AIDS foi uma pandemia, e dava esperança também nesse processo de enfrentamento dessa nova pandemia. Então foi uma experiência muito interessante, porque trouxe esperança, trouxe informação, combateu o preconceito. E eu acho que o Conversê tem possibilitado, o cineclubismo como um todo tem possibilitado a gente a fazer diversas coisas, informar, esperançar, entre tudo. E nesse sentido que o Vitor fala, nessa roda de conversa de forma específica, as pessoas que estavam participando fizeram uma série de paralelos entre o tratamento dado à pandemia, do HIV e da AIDS, e a pandemia agora da Covid. E aí a gente pode discutir essa questão da necropolítica, né? De como as políticas públicas estão pautadas, muitas vezes, na desinformação, né? No caso da pandemia da AIDS e da HIV, nós tivemos, por exemplo, um discurso que foi encampado não só pela religiosidade, né, mas também, muitas vezes, pelo poder público, de que se tratava de uma espécie de ira divina, né, e que as pessoas estavam pagando por pecados, e isso veio com muita força, e muitas pessoas, por exemplo, escondiam que estavam com HIV, e por isso nós tivemos também uma propagação muito grande, né, da pandemia.
E no caso da Covid, nós também tivemos isso, né? Se a gente faz a análise, muitas pessoas, eu me recordo, vocês devem ter vivido isso, muitas pessoas que estavam negando, e aí vem o negacionismo também, negando a existência da pandemia, negando que estavam com a Covid e contaminando outras pessoas, porque muitas vezes precisavam, por exemplo, continuar trabalhando, não podiam admitir que estavam, né, com Covid. Então, tudo isso foi feito paralelo e foi muito rico na roda de conversa, isso. E um outro aspecto que também a gente ressalta como riqueza, e aí, como o Vitor fala, né, do cineclubismo em geral, foi a discussão, por exemplo, de pensar, muitos dos participantes eram estudantes, pensar da importância de discutir esses temas nos espaços escolares, sejam eles quais forem, universidade, ensino fundamental, ensino médio. Isso é preservação de vida, isso é cuidado, isso é respeito com as pessoas. Só para concluir, esse acesso à informação é crucial para o combate e a preservação dessas vidas. E aí, dialogando com a necropolítica, a gente vai perceber uma semelhança entre a história da pandemia do HIV e da AIDS e a história da pandemia do coronavírus, que você tem sempre as populações marginalizadas mais vulneráveis, e boa parte delas porque são negadas a ela a informação, é negado o acesso ao tratamento, é negado o acesso à prevenção, né? Então, se a gente for pensar, o documentário até traz um dado que é bem interessante, tipo, por mais que o nível de contágio entre as pessoas brancas tenha aumentado, a mortalidade das pessoas brancas tem diminuído drasticamente, o que não acontece com as pessoas negras periféricas do nosso país, que a mortalidade ainda é alta. E se a gente comparar as pessoas que convivem com o vírus. E o problema desse vírus, quando esse vírus é estigmatizado da forma que o HIV e a AIDS ele gera o medo, e esse medo impede que as pessoas se testem, esse medo impede que as pessoas se tratem. E se a pessoa não se trata, ela pode propagar o vírus. Eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas uma pessoa que convive com HIV hoje e ela faz o tratamento, ela não transmite mais o vírus. Então, o tratamento também é prevenção. Se todo mundo se testar, no mundo hipotético em que todos se testarem e todo mundo que tiver com vírus se tratar, a gente acabaria com o vírus. Né? Então, se a gente for pensar, até parece fácil, né? Só que esse estigma todo em relação ao vírus impede que as pessoas procurem o teste, impede que elas procurem o tratamento. Então, fica aqui até uma dica. Você tem uma vida sexualmente ativa, faça o teste, é de graça, no CTA, ali como é que chama o bairro? No Bela Vista, tem o CTA, você consegue fazer o teste de graça, é só chegar lá. Se não der para fazer no dia, eles marcam o dia que vai fazer, e se der algum problema, eles já encaminham para o tratamento, é tudo gratuito, viva o SUS, né? Temos que valorizar a saúde pública, e a gente é um dos poucos países no mundo que tem tratamento para HIV de forma gratuita, a gente é referência no mundo de tratamento de HIV, né? Então, é isso, fica aí a reflexão, a dica e o compartilhamento dessa experiência. E viva também a ciência e a arte. Muito bom. Assim, de certa forma, eu consigo fazer, né, uma correlação entre a primeira fala, né, onde a Samara ela fala um pouco sobre desesperança. E vocês falaram sobre esperança, né? Então, assim, eu consegui fazer essa contextualização. Vocês acham interessante nós fazermos um diálogo agora sobre esses dois trabalhos? Já que eles, né, digamos que um pode colaborar com o outro, porque nós temos duas duplas que ainda não chegaram, na verdade, dois trabalhos, que os autores ainda não estão na sala. Vocês querem começar essa discussão agora? Que dá o tempo deles entrarem? Pode falar, Daniel. Eu sei que a preferência maior é para quem vai apresentar, opinar, mas eu acho super válido a gente comentar sobre esses dois trabalhos,
Porque a minha correlação é muito parecida com a sua, que você fez, de esperança e desesperança. Muito parecida. E aí, vocês gostariam de comentar algo? Para mim é tranquilo conversar agora. Eu fico na decisão aí de você. À vontade, então bora lá. Aí no de Samara, né? Aí eu fiquei numa dúvida, né? Primeiro, qual seria o seu curso e o semestre, né, que você está cursando? Eu sou do curso de Letras Português, estou no 4º semestre. Entendi. E assim, com relação, né, ao PIBID, você falou, né, sobre essa pressão que, de certa forma, né, essa maquiagem, né, o governo, ele tenta fazer, não dando, né, cumprindo o seu papel, o Estado, infelizmente, não tem cumprido, e agora mais ainda o seu papel, e aí joga nas costas do professor essa função de mudar o futuro dos alunos, consequentemente do país. Então, quando a gente vai, né, para a sala de aula, na verdade, vocês, né, estão começando agora na licenciatura, realmente fica algo, né, muito difícil de você acreditar, né? Ainda porque vocês estão começando, né, a construir esse conhecimento, a ter essas vivências, essas experiências, né? E aí a gente para pensar o que nós podemos fazer para mudar, né? Aí eu pergunto para você, você em algum momento pensou o que pode ser feito? Não estou dizendo que você tem que fazer, não. Eu só imaginei, né? Porque geralmente quando nós temos uma inquietação, a gente tem aquela mania de tentar encontrar uma solução. E na sua cabecinha passou o quê? Então, juntamente, não somente eu, mas todos os colegas, né, juntamente com a minha equipe, nós procuramos bolar estratégias de atrair os alunos para as aulas virtuais e também de fazer com que as atividades e os conteúdos alcançassem, né, os alunos, porque no final das contas o importante é isso, é o aprendizado do aluno, se ele realmente está conseguindo aprender o que a gente ensina. O resultado disso, dessas nossas tentativas e estratégias, foi que nós nos inserimos em outros projetos da escola, projetos extras, para chamar a atenção dos nossos alunos e trazê-los novamente. E uma outra estratégia também mais prática, todas as aulas que eu dou online, eu elaboro um estudo dirigido, escrito e uma atividade para os meus alunos levarem de modo impresso para casa e com links, referências para eles poderem pesquisar e absorver o conteúdo mesmo sem a minha presença mesmo e a qualquer momento. Vitor? Samara, eu super entendo essa angústia, e eu acho que essa angústia no início da carreira nossa, ela é comum, não se sinta sozinha, assim. E eu acho que algumas coisas, assim, parabenizar pelo esforço, e eu acho que o que a gente pode fazer é isso, né, é incentivar os nossos estudantes e tentar fazer com que eles entendam a educação como um caminho de libertação e um caminho de enfrentamento mesmo à precarização do trabalho, um caminho de enfrentamento à vulnerabilidade social, assim. É um caminho difícil, é difícil convencer os alunos disso, mas eu acho que esse é o único caminho que a gente tem como forma de ajudá-los. Mas eu só quero trazer também uma reflexão de que, tipo, e assim, é importante a gente ter isso em mente para a nossa saúde mental enquanto profissionais. Assim. Quando a gente está dentro da escola pública, a gente, principalmente as escolas mais periféricas, a gente lida com um nível de pobreza extremo e a gente quer, de alguma maneira, ajudar aqueles estudantes. E a gente não dá conta, porque são tantos problemas e problemas conjunturais, estruturais desse país, que a gente não dá conta. Então, é entender também que a gente não vai dar conta, que esses problemas são de outras instâncias, mas estar ali, com o carinho que você estava, com a dedicação que você estava, e tentar fazer o melhor que você pode. É meio. Às vezes eu acho meio cruel pensar isso, mas, infelizmente,
é isso. Por isso que Paulo Freire fala que a gente tem que o professor tem que, ele tem que, eu não lembro, agora falhou, não me preparei a falar sobre Paulo Freire, mas Paulo Freire fala sobre o lado político do professor, e que o professor não pode se abster dessa luta política. E o que gera o empobrecimento do seu aluno, a gente sabe, né, que é uma estrutura capitalista, uma estrutura racista, né, que exclui, que segrega, que empobrece a classe trabalhadora. Então, a gente tem que ter consciência disso, tentar enfrentar isso da melhor forma possível. Então, o nosso papel enquanto professor também está na luta diária, na militância, nesses outros espaços. Então, é o que a gente também faz por esses alunos, de uma forma que talvez ele não veja, mas a gente está ali também nessa luta, nesse enfrentamento. Mas é isso, não vou falar demais. Obrigado. Daniel. A Samara, eu entendo muito o que você está passando. Eu passei por algo parecido quando eu ingressei no PIBID também. Eu só não desisti da carreira de professor porque eu encontrei Liliane, que está aqui presente, porque eu encontrei Priscila, porque eu tive aula também com o Vitor, que eram pessoas que mostravam as realidades para a gente da sala de aula, mas eu passei, eu entendo, eu não sei qual o turno que você dá aula, mas eu fui dar aula logo à noite, no turno pior ainda, no qual as pessoas trabalham o dia inteiro e chegam na sala, alguns só vão mesmo à sala para dormir. Eu passava muito por isso, deles estarem na sala somente para dormir. Imagina dar aula à noite online. Exato. Então, eu passei por isso também com eles, e é justamente isso que Vitor falou, não desista. Eu estou no 5º semestre hoje, estou a cada dia mais apaixonado por dar aula, não quero desistir nunca, mas lá eu entrei no PIBID, foi uma coisa rara. Eu acho que eu ter entrado no PIBID no primeiro semestre foi justamente para me fazer permanecer na universidade, porque foi uma coisa rara. Ninguém entra no PIBID no primeiro semestre. Isso aconteceu somente no meu semestre. Quando eu já ingressei no PIBID, antes mesmo de começar a estudar, eu comecei uma semana antes do PIBID. Antes de começar as aulas começaram uma semana depois. Então eu fiquei muito assustado, falei, não quero isso para minha vida. Fiquei muito assustado, até que eu cheguei na sala de aula e encontrei uma dinâmica maravilhosa que Liliane preparou, com coisas, nos chamando para viajar, e eu busquei trazer isso para os meus estudantes, para os alunos que eu estava em sala de aula, fazer justamente isso, se envolver em outros projetos. É claro que é aquilo que o Victor falou, não tentar resolver tudo, porque nós não conseguimos. Nós não conseguimos resolver tudo, mas é bom eu vendo você lá, conseguir ver você, e como o governo vem tentando a cada dia mais sucatear isso, transferir para nós. Eu também vi essa propaganda, fiquei abismado com isso, que o professor tem que fazer o seu papel, tipo, colocando, transferindo a responsabilidade. É isso que está acontecendo no nosso país. Uma transferência de responsabilidade. Aquilo que no passado havia para o professor uma transferência de responsabilidade. Eu coloquei meu filho na escola para isso e ele está chegando em casa pior. Já ouvi muitos desses relatos. E hoje em dia nós temos, infelizmente, essas questões do governo sucatear tudo e colocar no professor uma responsabilidade que não é dele. E isso é exatamente isso que Vitor falou. Nós não podemos nos abster do nosso lado político. O professor não pode. Porque nós temos que mostrar para os estudantes que esse direito dele, esse menino, ele não deveria estar trabalhando. Mas, infelizmente, ele precisa trabalhar. E é aquilo que você falou. Você vai falar para ele não trabalhar? Vai falar para ele morrer de fome? Para ele participar da aula? Não. Então, que nós, como professores, possamos continuar nessa luta, né? E formando cidadãos que pensem, formando cidadãos que escolham governos que estejam preparados para cuidar deles. Ok, professora Liliane. Samara, dizer parabéns e dizer que você própria, quando falava de desilusão, no momento em que foi responder a pergunta que lhe foi feita, falou de esperança, né? E falou de um esperançar onde você fez. Então, olhe para outros momentos também do seu fazer.
E quero também lhe chamar a atenção de uma coisa. Você falou, e eu compreendo, né, sobre a questão do aprendizado, do conteúdo. Mas você fez uma coisa belíssima. Não perca de vista. Você ouviu o seu aluno. E isso faz uma diferença enorme na vida dele. Isso eu posso te dizer de um cadinho de história que a gente já tem, né, do ser professor. Ok? Parabéns. Muito obrigada, professora. Pois é. E assim, eu achei bem interessante, né, essa parte, que veio logo uma ajuda, né, a solucionar os problemas, porque nós, na educação básica, nem sempre temos a formação política e social, né? Então, nós temos muito a ideia do currículo, e que, infelizmente, não é, né, um currículo muito legal, né? Não é passado de uma forma muito legal. Então, quando a gente chega aqui e está do outro lado, nós não temos essa vivência, nós não temos ainda essas leituras, esses conhecimentos. E aí o Cineclube tem justamente essa função. Então é muito interessante esse projeto que Liliane faz com o Vitor, e sempre tem outras pessoas envolvidas também, porque é a forma de mostrar para a gente, né, essa pedagogia crítica, que muitas das vezes nós não temos na nossa formação. Então, você falou, né, uma inquietação, e logo na sequência veio uma possível, né, acalmar o coração, mostrar as realidades, discutir, mostrar que mesmo difícil nós devemos nos unir, nós não podemos desistir, né? Nós não podemos nos calar. Então isso assim eu achei que casou, acho que foi algo, né? Algo bem proposital, essa sequência de palavras. Então fico muito feliz em ter participado, né, desse momento com vocês. De coração. Assim, foi um aprendizado assim, muito lindo. Eu fico com o meu coração aquecido, na verdade, de ouvir vocês, né, que tem tanta experiência. E, como o Vitor disse, ele já esteve no meu lugar. Realmente, a gente lida com situações que a gente quer resolver, né? A gente quer falar para o aluno, não vai trabalhar amanhã, não, eu vou no seu lugar para você estudar. Mas a gente não dá conta, não tem como resolver isso. Mas eu me sinto muito, muito confortada, né, de saber que vocês, enquanto eu enfrento isso há um ano, vocês enfrentam há muito mais, e que a gente supera, né? Nós estamos aqui, apesar de sermos tão sucateados. Eu só vou contar rapidinho, porque a gente tem que começar, que nós já temos 3 na sequência da apresentação. Só uma experiência para você ver que funciona. Eu vim de escola básica, eu vim dessa formação que não tive, né? E hoje nós estamos na universidade, falando isso para você. Um colega de vocês da matemática, ele trabalhava, né, como caixa de uma lanchonete. E quando ele não ia para a aula, eu batia lá na lanchonete. Cadê você que não vi na aula? Aí, professor, ficar todo sem graça. Toda vez que você não for para aula, eu venho para cá te perguntar por que você não foi para aula. Eu quero te ver na aula. Então, assim, isso foi legal, porque foi um incentivo, né? Ele trabalhava o dia inteiro, né? Era complicado assistir aula de matemática à noite. Pensa aí. Sabe qual foi a história desse rapaz? Esse rapaz hoje passou, né? Tá fazendo a seleção para mestrado em psicologia na UFBA. 35 vagas, o projeto dele ficou em 9º lugar. Ele fez a entrevista segunda-feira. Um dos avaliadores perguntou, vem cá, se você for fazer doutorado com esse tema, você não quer mudar de abordagem qualitativa para abordagem quantitativa? Olha que história linda e verdadeira, aí do Departamento de Educação, Campus 10, Teixeira de Freitas. Então, nós podemos mudar. Podemos sim. É só fazer isso, ó. Um segura o outro. Um pega no outro, um pega a experiência, um chora no ombro do outro, que no final tudo dá certo. E é uma história verdadeira de Teixeira de Freitas. E daqui a pouco a gente vai comemorar a aprovação dele. Ok, meu Flor? Então não desanime, não. Sempre procura a gente. Querem falar mais alguma coisa? Então agora eu vou convidar a Thaís e Tamires para apresentar o trabalho. Olá, boa noite. Boa noite. Eu Consegue
Compartilhar ou quer que eu compartilhe? Consigo compartilhar sim, prof. Pronto, então vou ficar aqui quietinha. Vou apagar a minha câmera, vou desligar por causa do sinal. Tá bom, pode deixar. Estão vendo o meu slide? Consigo ver sim, Thaís. Vou colocar para o modo de apresentação. Isso, vejo. Já apareceu direitinho? Sim, só mude um para eu ver se vai passar. Mudei. Mudou, pode voltar. Certinho. Deixa eu voltar aqui, prontinho. Então, boa noite a todos, como eu já disse. Meu nome é Thaís Santos e eu estarei apresentando juntamente com Tamires Ribeiro Lage o nosso TCC, que ele estava em andamento quando submetemos, né, o resumo, e agora ele está praticamente concluído. Falta apresentar e entregar. Ele tem como tema o desenvolvimento da aprendizagem estatística com alunos do 9º ano por meio de contos. Nós falaremos um pouquinho sobre a introdução que nos motivou na pesquisa, falar um pouquinho sobre a revisão da literatura, sobre a metodologia, resultados e discussões e as considerações juntamente com a referência. Bem, falando um pouquinho sobre o que nos motivou, né, a fazer esse tema, a pensar sobre o desenvolvimento, né, dessa aprendizagem dos alunos em estatística através dos contos, nos motivou o fato dos alunos estarem, às vezes, aprendendo a estatística através de exercícios impressos, né? Atividades em livros didáticos. Então, isso fez com que a gente refletisse um pouco e pensasse, não, a gente quer ter uma ideia diferente, a gente quer apresentar algo diferente. Então, nós pensamos em uma aprendizagem produtiva, diversificada, e aí escolhemos os contos, no caso, o conto, né, como método de aplicação do conteúdo de estatística. O objetivo principal da nossa pesquisa foi compreender o desenvolvimento da aprendizagem da estatística por meio de contos no 9º ano, no ensino fundamental, anos finais. Tamires? Boa noite. Nosso referencial teórico foi baseado na educação matemática e educação estatística, as articulações. E, além disso, nós destacamos a educação estatística no contexto do ensino fundamental anos finais, já que nós aplicamos no 9º ano a relevância do ensino da probabilidade e da estatística. Os tópicos também foram utilizados baseando-se nos parâmetros curriculares nacionais e o tratamento da estatística, a probabilidade estatística a partir da base nacional comum curricular, os contos, na verdade, nós utilizamos os contos e nós falaremos lá para frente, e utilizamos também, baseando-se em algumas referências que foram alguns autores, Paulo Freire, Celi Lopes, Bruno Petri, a BNCC de Matemática e BNCC. Pode passar, Thaís. Bem, um pouquinho sobre a nossa metodologia. É claro que a gente é tão apaixonado pela nossa pesquisa que, se a gente pudesse, a gente contaria até os mínimos detalhes. Mas a nossa pesquisa foi uma pesquisa de campo, porque nós saímos para outro local fora da universidade para poder aplicar. Quanto à abordagem, é de cunho qualitativo, pois realiza uma análise subjetiva sobre o locus da pesquisa. Ela também é exploratória, já que ela vem aí explorando todas as informações, todos os dados, né, que a gente encontrou para dar o resultado. Ela também é bibliográfica, já que utilizamos alguns autores como Celi Lopes e Bruno Betlen para poder falar mais a fundo sobre a estatística e sobre os contos. Em relação ao locus da pesquisa, nós aplicamos a nossa pesquisa em uma sala de 9º ano
é uma escola privada de Poço da Mata, distrito de Nova Viçosa, e nos motivou no 9º ano porque é uma sala que normalmente se trabalha mais a estatística. E aí a gente queria, né, pegar uma sala maior para ter essa interação aí com a tecnologia. Em relação à coleta de dados, é claro que mais para frente a Tamires vai falar um pouco mais sobre o conto, né, e sobre a atividade no Google Forms, mas nós também colhemos dados através da interação dos alunos dentro de um site chamado Classcraft. Tamires? Sim, é que estava travando, desculpa. Então, nós dividimos as aulas numa carga horária de 15 horas aulas. Porém, foi necessário acrescentar mais uma aula, né, devido a alguns contratempos. Quem já lecionou sabe que tem alguns contratempos, a gente precisa, às vezes, aplicar um pouco mais o conteúdo em outra aula. Então, no total, foram 16 horas, né, aula, sendo 6 síncronas e 10 horas assíncronas. No primeiro dia, nós iniciamos fazendo a apresentação da plataforma do Classcraft, para eles estarem interagindo, vendo como que seria. No início, o Classcraft, ele é necessário cada aluno criar o seu avatar, né? Inicialmente, apresentamos para cada aluno seu login e senha, e eles entraram, criaram seus avatares. Depois, nesse Classcraft, ele pede, na verdade, para ter várias missões. No caso, nós utilizamos 5 missões, com a introdução, e nos demais dias, nós colocamos as missões de acordo com cada conteúdo. Então, no primeiro dia foi mais apresentação do Classcraft, na primeira aula síncrona, e aplicamos os conteúdos de média, aritmética simples e moda. Então, nessa missão, no primeiro dia, foi dado o conto, então a gente apresentou o conto. Esse conto ele foi elaborado por nós, Thaís e Tamires, né, tanto na parte gráfica quanto também na parte escrita. E no segundo dia, nós utilizamos também, explanamos a média aritmética ponderada e a mediana. Só reforçando que todos os dias nós colocamos 2 aulas assíncronas como atividades. Quais eram essas atividades? Situações problema, para eles estarem praticando aquilo que foi passado na sala de aula. Já no terceiro dia, nós aplicamos a média geométrica, tá? Sendo que essa média geométrica também foi tudo através de contos. Eles liam os contos, passavam quais eram as páginas que eles deveriam ler, eles liam essas páginas, em cada página tinha os desafios matemáticos, né? Esses desafios matemáticos não era apenas faça ou realize, eles tinham que identificar, interpretar o conteúdo e realizar o cálculo ali presente. E no quarto dia, foi aplicada a média harmônica. Nessa média harmônica, eles viram também outros conteúdos, não somente a parte da estatística, né? Mas relembrando operações com frações. Isso foi muito legal, porque eles relembraram aí desde o 6º ano, que tem o conteúdo de operações com frações, e também finalizamos com o Google Forms. O Google Forms, posteriormente, no próximo slide, nós iremos mostrar sobre essas atividades para a gente estar também avaliando. Pode passar, Thaís. Bem, nós temos aqui uma animação, um videozinho para poder mostrar o nosso conto. Vai ser bem rápido, mas só para vocês terem noção daquilo que estamos falando. Este conto, ele foi produzido por nós mesmas e ele tem como título O Enigma do Lobisomem na Casa Amarela. Então, vai contando uma história sobre esse lobisomem, sobre a vizinhança, que a gente já utilizou a cidade que eles moram, que os alunos moram, para que eles possam ficar mais próximos, né? E aí a gente foi contando histórias e misturando desafios, né, da estatística, justamente para eles poderem ficar interagidos com a história e, ao mesmo tempo, vendo esses desafios para serem respondidos, para serem compartilhados uns com os outros. Como eu disse, o conto foi bem rapidinho, só para vocês terem
uma ideia de como que foi. Deixa eu passar aqui, prontinho. Essa aqui é a capa do nosso ponto, também foi de autoria própria, no caso, as imagens, os recursos gráficos foram feitos por Tamires. E aqui a gente tem uma parte que fala mais sobre os desafios que Tamires vai falar mais sobre isso. Então, referente aos desafios matemáticos, a ideia foi justamente a questão da interpretação. Em vista que a grande parte dos alunos, eles têm dificuldade de interpretação textual, né? A gente faz elaborações de situações de problema com os alunos e a questão não é nem somente o cálculo em si, mas a interpretação. Então, nossa preocupação maior era eles lerem, interpretarem para conseguir realizar a atividade proposta ou desafio. Lembrando que esse desafio não foi somente jogado, né, para ele, tem uma conta para ser realizada. Não, a gente contextualizou, utilizou personagens do próprio conto para eles conseguirem realizar esses desafios. Aqui é a nossa atividade do Google Forms. Tamires, pode falar um pouquinho, seja breve por conta do nosso tempo, viu? Sim. E para a gente finalizar, nós colocamos no Google Forms uma trilha estatística, justamente para avaliar, para os próprios alunos se avaliarem e nós também avaliarmos o progresso deles, né, referente àquela semana de aulas assíncronas e síncronas. Então, eram situações problema, justamente dos conteúdos aplicados durante a semana, e a cada questão que era passada, independente se ele acertasse ou não, tinha revisão, o comentário daquela questão. Então, se ele acertasse, tinha falando sobre como que era o passo a passo, né? E se ele errasse, tinha também a mesma revisão, né? Relembrando para ele voltar e realizar o cálculo devidamente. Pode passar, Thaís. Em relação aos nossos resultados, né, diante desses resultados obtidos, o ensino da estatística, utilizando metodologias diversificadas, mudando a rotina de livros didáticos, trouxe um interesse e assimilação maior do conteúdo, apresentando melhor desempenho dos alunos na disciplina de matemática, não somente nos cálculos, mas também na interpretação textual. E para a gente finalizar, essa referida pesquisa, que está em andamento, porque não finalizamos ainda o nosso TCC, ele conseguiu identificar a dificuldade dos alunos, né, frente ao objeto de estudo, trabalhou os conceitos estatísticos através dos contos e fez com que o desenvolvimento dos alunos tenha sido positivo em contato com os contos. Muitos se espantaram, né? Uai, professora, como assim? Contos não seria na língua portuguesa e na matemática? Isso foi um dos pontos muito positivos, que eles viram que não somente a matemática precisa ser números, não é mesmo? Precisa também ter a interdisciplinaridade, eles utilizarem também a interpretação textual juntamente com a matemática. E já de antemão agradeço pela participação e presença de todos aqui nesse evento. Essas são as nossas referências. Muito obrigada, pessoal. Ok, parabéns, meninas. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre o trabalho. Anotem as dúvidas, né, as sugestões, e daqui a pouco a gente volta. Igor, pode ser você agora? Sim, vou colocar para apresentar. Pronto, pode compartilhar, por favor. Tá aparecendo aí? Tá sim, tá na introdução. Pronto, agora. À vontade. Então, boa noite a todos. Meu nome é Igor, sou estudante de pedagogia da UNEB, né, Campus X, e atualmente estou no 5º período.
já pedindo desculpa, né? Porque meu computador não tem câmera, webcam, então só tem o microfone mesmo, né? Minha colega Rosilene, ela está passando por problemas pessoais, então ela não pôde comparecer. Então, o título do nosso trabalho, né, é o diagnóstico como instrumento de aprendizagem, desafios e sua realização no ensino remoto. Somos do programa somos bolsistas, né, do programa de residência pedagógica, né, orientado pela professora Luzeni e a professora Priscila. Aqui é o tema, né, do nosso resumo, que seria a formação docente, gestão, coordenação escolar e organização do trabalho pedagógico em espaços escolares e não escolares. Então, o objetivo, né, desse trabalho é apresentar a experiência vivenciada durante a realização dos diagnósticos de escrita em uma turma de primeiro e uma turma de segundo ano do ensino fundamental em uma escola da rede municipal de ensino de Teixeira de Freitas. Então, esse relato tem como objetivo, né, abordar nossa impressão a respeito do diagnóstico escolar. A gente utilizou os autores Moraes e Soares, né, que eles vão abordar a alfabetização como instrumento de desenvolvimento, né, da linguagem oral, escrita e da compreensão. Então, eles afirmam que há uma necessidade dessa reinvenção, né, da alfabetização, pois precisa assumir novas formas de metodologia no ensino. Então, ele vai dizer que alguns métodos de alfabetização limitam e não favorecem o professor, né, a atuar como autonomia no processo de alfabetização e letramento. A metodologia que foi utilizada, né, foi a observação do diagnóstico de escrita realizada via chamada pelo WhatsApp. Então, a gente entrou em contato com os alunos, né, no caso, eu e a professora, que estava na sala, né, que está na sala. Então, a gente fez via WhatsApp durante mais ou menos 2 semanas. O referencial teórico que a gente utilizou como base, né, para fundamentar o nosso resumo foi o Ferreiro, né, Apô de Moraes, que ele vai falar um pouco sobre acerca do diagnóstico, né, que ele vai falar que como que alguém aprende a ler e escrever como alguém aprende a ler e escrever independente do ensino. Então, os autores eles vão falar que a própria alfabetização, a partir do que ele já sabe, precisa perceber que as letras representam e como as mesmas funcionam para criar representações. Então, então seria isso, né? Como aquele conhecimento que o aluno já tem, como o professor pode utilizar aquilo para aprofundar mais o conhecimento da criança, seja da criança ou do adulto, né? Então, Soares, ele vai falar que não existe um método para alfabetizar, né? Pois explica que o processo de alfabetização não é a aprendizagem de um código, e mesmo deve ser compreendido a partir das perspectivas da criança. Então, vai ser aquilo que eu disse. O conhecimento que a criança adquire, qual é a vivência que a criança tem, qual a perspectiva daquela criança. E o professor deve trabalhar isso dentro da sala de aula. Nesse sentido, o diagnóstico é identificado como um instrumento de alfabetização, visando identificar os níveis de escrita que os alunos observados, né, se encontravam, além de buscar compreender quais as dificuldades que os alunos ou alunas, os conhecimentos já adquiridos por eles, né, ou por elas. Então, aqui já vai ser o relato, né, que no caso eu e Rosilene a gente ia dividir. Então, assim, na minha turma que eu fiquei era a turma de primeiro ano. E foi durante 2 semanas, mais ou menos, a gente foi aplicando, né, esse diagnóstico, pois dependia muito dos horários que os pais tinham disponibilidade, porque muitos trabalham, né? Então, foi um pouco difícil no começo, mas no final deu tudo certo. A gente fez o diagnóstico com todas as crianças e eu percebi também que a professora teve muito cuidado mesmo ao aplicar esse questionário, né? Que foi tipo um questionário a partir via WhatsApp, né? Que a gente ligava para a criança, no caso a gente começava com os pais primeiro, né? Para eles não falarem nada, para a criança ela mesma escrever o que a professora ia falar.
Então, como a gente aplicou, foi no mês de setembro, se eu não me engano, foi no mês de setembro, eu acho, eu não lembro, mais ou menos. Acho que foi no mês de setembro que a gente aplicou e tinha uma data comemorativa. Então, a partir daquela data comemorativa, a professora, ela citava palavras e o aluno escrevia, e ela observava a escrita daquele aluno a partir daquela palavra, como ele escrevia, porque ele gesticulava também. As crianças dela têm esse negócio de gesticular, né? Quando ela está escrevendo, quando está lendo. Então, ela observava muito isso. Então, eu percebi também que ela teve essa cautela ao fazer esse diagnóstico e no final ela fazia a conclusão. E eu ajudava ela também a fazer essa conclusão. Em qual faixa ele se encaixava. Porque a partir dali, né, a partir desse diagnóstico, a professora ia elaborar suas atividades a partir desse diagnóstico. Né? Qual a necessidade que aquele aluno tem? Quais os conhecimentos que aquele aluno já tem? Então, essa experiência contribuirão para uma compreensão mais ampla das demandas que enfrentamos como profissionais da educação, dos diversos métodos de ensino disponíveis, permitindo-nos refletir sobre a disponibilidade de intervenções a depender da tendência pedagógica escolhida pelo educando ou pela educadora, né? Na busca pela promoção de liberdade e autonomia dos educandos. Então, aqui faz as referências que a gente utilizou. E desculpa novamente por eu não ter a câmera, que eu gosto de falar. Eu gosto muito de gesticular, então sem câmera é meio chatinho. Mas é isso. Parabéns, Igor. Nós compreendemos perfeitamente a questão da tecnologia. Fique tranquilo. Não diminuiu em nada, muito pelo contrário, sua apresentação foi excelente. Agora vamos seguir na sequência com Priscila, Juliana, Guilherme. Boa noite, gente. Desculpa só chegar agora, acompanhada ainda. Eu estava em outra sessão apresentando um trabalho com estudante de letras. Está bem importante também. Desde o ano passado a gente tem feito esse trabalho. Eu queria pedir a Ju para colocar a nossa apresentação aí na tela. Verificar se Guilherme chegou também. Boa noite, Gui. Boa noite, Prei. Boa noite, Tatiana, Liliane, que eu vi aí, Vitor, todo mundo. Boa noite. Ligar minha câmera para o sinal. Boa noite. Então, nosso trabalho, né, se chama O Diálogo entre o Curso de Extensão, Formação em Tecnologia Social da Memória e o componente Laboratório do Ensino de História 5. O caminho possível para a curricularização da extensão é uma pergunta. É feito por mim, que coordeno junto à professora Raiz o Laboratório Virtual de História, e pela monitoria de extensão, a Juliana Barbosa, e o monitor de ensino, que é o Guilherme Felipe de Paula Pinto. Pode passar, Ju. Então, assim, o que a gente pensa de extensão universitária? A extensão, né, ela relaciona teoria e prática e requer uma relação dialógica com a sociedade. Espera aí, amor. A gente busca evitar uma relação assistencialista e tenta potencializar a autonomia e a organização política das comunidades. Envolver as camadas populares da sociedade, né? Então, a gente vê a extensão como uma função para a sociedade, atrelada, né, ao ensino e à pesquisa. Pode passar, Ju. A Lei 13.005/2014 instituiu que a porcentagem de 10% da carga horária geral dos cursos de graduação sejam dedicados à extensão universitária. Existe um prazo, né, para que a gente se adeque. E a Universidade, a UNEB, né, desde 2000... Peraí, amor, peraí, um momentinho. A Universidade, desde 2017, já lançou um plano de ação, né, dessa curricularização da extensão. Peraí. Então, a gente vê que a extensão precisa ser parte integrante do currículo.
ela se dá através da materialização da indissociabilidade da extensão com o ensino e a pesquisa. E temos alguns desafios. Reestruturação dos currículos, colocando a extensão ao processo educativo e de produção de conhecimento. Pode passar, Ju. E aí a gente fala do curso Tecnologia Social da Memória, né, que é uma proposta formulada pelo Museu da Pessoa, que é uma organização sem fins lucrativos. Esse curso tem sido feito, né, pelo Museu da Pessoa, que é uma plataforma virtual de captação e socialização de histórias de vidas. E a gente fez esse curso aqui com o apoio do Museu da Pessoa no primeiro semestre desse ano, pelo Laboratório Virtual de História. Tivemos alunas que são estudantes do curso de História e egressas do mesmo curso de História. Com eles, construímos o diagrama de sentidos de memória. Pode passar, Ju. E a gente pergunta, que memórias queremos registrar a partir desse diagrama de sentidos de memória, desse trabalho que vimos desenvolvendo? Memórias de professoras da Rede Básica de Educação do Extremo Sul da Bahia, que estejam em ensino remoto durante a pandemia. Professoras que atuam no campo e na cidade e assim emitam diferentes perspectivas. Professoras que reflitam sobre suas histórias e formação, intercruzando raça, classe e gênero. Pode falar, pode passar. Amor, peraí, mamãe tá falando. E com que objetivo queremos registrar, valorizar a história das mulheres responsáveis pela educação no extremo sul da Bahia, compreender as diferentes frentes de trabalho dessas mulheres, debater as opressões deste universo e ampliar as vozes femininas que atuam na formação docente. Pode passar. E a gente vem fazendo esse trabalho juntando extensão e ensino, né, com o trabalho da monitoria de ensino, que é Guilherme, que eu passo a palavra para ele agora, e com a monitora de extensão, que é a Juliana, junto com os estudantes do componente de Laboratório de Ensino de História 5. Obrigada, gente. Gente, vamos na sequência. Eu, com essa experiência, né, breve, assim, mas bastante intensa, e nesses tempos remotos, eu tive a felicidade, assim, de retornar, né, com a experiência com turmas anteriores e como monitor de ensino. E um dos trabalhos que a gente conseguiu realizar foi esse momento desse tutorial básico digital, foi uma socialização, um workshop com um agrupamento de estudantes, né, de várias turmas, que partilharam suas habilidades, né, digitais, e produzindo, então, um workshop mesmo, né, um tutorial com exemplos de trabalhos que estão em andamento, né, que estão sendo feitos por estudantes ao longo do semestre. Então, assim, tendo em vista que a gente tem sido obrigado a trabalhar de forma remota, e muita gente, assim, não consegue fazer nenhum slide, né, assim, tem muita dificuldade, eu sou um deles que tem algumas dificuldades. Então, Juliana, que está aqui presente, entre outros estudantes, partilharam suas experiências, e foi muito rico, sabe, um momento muito rico, e ficou registrado, né, para ficar à disposição do laboratório. Foi uma experiência muito rica, e dentro dessa curricularização e no trabalho relacionado à tecnologia social da memória, né, a extensão, no caso, né, nesse momento, cumpriu, assim, um papel muito importante, sabe, até para nos motivar mesmo a dar sequência no semestre e a produzir os movimentos diferentes, tá? Então, basicamente isso, gente. E agradecer, Priscila. Boa noite a todos e a todas. A gente contou com entrevistas de 7 docentes durante o ensino remoto, principalmente aqui do extremo sul da Bahia. Nela contamos com Sara, Ana Paula, Iana, Leila, Kevin, Tamílis e Tatiana. Queria agradecer todas novamente por estar aqui e todos que se envolveram no projeto. Essas entrevistas todas foram anexadas, cada uma na sua pasta no Drive, cada qual foram feitas sua decupagem juntamente com suas minutagens para facilitar quando alguém for visualizar e ajudar a localizar as partes
de maneira mais eficiente, mais rápida. Obrigada. Então é isso, gente. O Guilherme tem feito esse papel de monitoria de ensino, né, com esse diálogo mais à frente com a turma, para a organização da exposição, e a Ju tem nos ajudado a montar esse acervo, né, que a gente pensa em fazer deixar esse acervo, né, tanto virtualmente e também, assim que possível, né, que se liberar as atividades presenciais, colocar também esse acervo no laboratório físico, né, de história que existe lá no Campus 10, para que qualquer pessoa possa consultar essas entrevistas e conhecer um pouco dessas mulheres, dessas histórias de vida, e esse momento histórico, né, que é a pandemia, que daqui a 5 anos, 10 anos, a gente vai tentar entender o que a gente viveu a partir desses relatos, né, enquanto professoras, por exemplo. Muito obrigada. As nossas referências, e a gente fica aí para as perguntas e dúvidas. Parabéns ao grupo. Nesse momento, nós vamos abrir, né, o espaço para os comentários, dúvidas dos 3 últimos trabalhos aqui apresentados. Alguém gostaria de falar? Liliane, por favor. Eu quero parabenizar a todas as pessoas que apresentaram esses 3 últimos trabalhos e fazer 3 comentários sobre cada um deles, né? Primeiro para as meninas, né? Me perdoe aqui, Thaís e Tamires, é isso o nome? Dizer do encanto que foi, a vontade que me deu quando vocês passaram um conto, eu entendi que ali foi uma forma de sedução. Eu quero ler esse conto. Eu quero muito ter acesso, fiquei com muita vontade, assim. Vi ali muito trabalho e entendi por que na fala de vocês fazem referência que estão apaixonados pelo trabalho que estão desenvolvendo, porque de fato o trabalho é apaixonante. Então, parabéns, e gostaria muito de ver a possibilidade da disponibilização desse conto, porque ele me seduziu, me deu vontade. Em relação ao Igor, a sua pesquisa, Igor, que você traz, me chamou a atenção a cumplicidade, a parceria com os integrantes da instituição, né? A parceria com os professores, a parceria com os pais das crianças, isso para mim é um ponto forte na sua pesquisa, e aí, assim, eu creio que deva caminhar também como algo que deva ser ressaltado nesses resultados, né? O quanto que essa parceria é fundamental nesse trabalho nos espaços escolares. E em relação ao último trabalho da Priscila, do Gabriel e da Juliane, dizer da alegria de ver, né, esse registro, de parabenizar, e do desejo também de acessar, porque entendo que diz muito da nossa história, né, da nossa história do tempo presente, a partir de diferentes chaves de leitura, e é rico, e é um material que eu espero, em breve, ter acesso também. Então, eram comentários. Daniel. Em relação ao trabalho das meninas de matemática, que trabalho incrível. Eu não sei, nós que somos da área de humanas, quando temos um pouco, eu não sei as demais pessoas, mas eu tenho um pouco de dificuldade em ter acesso ou a gostar mesmo de coisas de exatas, mas aquilo que a Liliane falou, quando elas foram passando ali os slides, eu estou tão interessado para ter acesso ao trabalho de vocês, para mim ler o trabalho de vocês, eu fiquei muito curioso o que diz esse conto e como vocês conseguiram introduzir a matemática dentro desse conto. Fiquei muito interessado mesmo, estou muito curioso para ver o trabalho de vocês. Eu creio que vocês vão ter muito sucesso na apresentação de vocês, muito sucesso mesmo, porque o trabalho de vocês está incrível. Eu não deu ali para ver totalmente, porque vocês passaram bem rápido, mas a estética está muito chamativa, chamando muita atenção mesmo. Eu sugiro até vocês para, quando encadernarem isso mesmo e disponibilizar para nós, porque me parece ser algo bem interessante. Me chamou muita atenção, parabéns mesmo para vocês,
Parabéns também pela fala, muito bem explicado. Entendi praticamente tudo do trabalho de vocês, muito bem exposto. Em relação ao trabalho do Igor também, um trabalho muito interessante, pontos que me chamou a atenção, foi exatamente isso que Liliane falou também, da parceria de você com o pessoal, com os professores, com o cuidado em falar primeiro com os pais dos estudantes, para que eles não falassem nada, justamente para que somente pudesse ser feita uma análise daquilo que o aluno sabe. E nós, como futuros professores, temos essa questão interessante de ver se realmente as crianças estão aprendendo, ver se realmente os nossos estudantes estão aprendendo, estão tendo aquilo que nós estamos passando para eles está sendo produtivo. Então, o cuidado em se interessar somente por aquilo que a criança sabe. Eu tive aula com Liana na UNEB. Liana fala de quão é importante isso, de que a criança ser protagonista dela mesma, principalmente em relação ao ensino. Então, bem interessante isso que você fez, esse trabalho que você se propôs em fazer, em colocar a criança como protagonista, dialoga muito com aquilo que Liana explicou para nós na pedagogia, psicologia do desenvolvimento, que ela passou para nós, foi o componente que eu tive com ela, muito interessante mesmo. Em relação ao trabalho da professora Priscila, juntamente com os estudantes, eu sou muito suspeita a dizer, porque é a minha área, né, de história, então estou muito curioso também para saber, como a Liliane falou, que dialoga com aquilo, com a nossa história, com as nossas vivências, então estou muito curioso também para ter acesso a isso. E eu estou a cada dia, hoje eu escutei várias coisas sobre o laboratório de história, isso tem pesquisa e extensão. Eu estava até falando com uma colega, Brenda, que faz parte também do laboratório virtual, e faz junto com Priscila também essas questões, que eu estou muito curioso para ter acesso. Falei, Brenda, me convida, pelo amor de Deus, me inclui nisso, que eu quero participar também, estou muito curioso. Estou vendo que estão tendo produções muito boas, estão tendo coisas muito boas. Então, só elogios mesmo para todos vocês. Guilherme. Só um comentário breve, que assim é um trabalho que reúne de extensão, né? Ensino e pesquisa juntos, que reúne estudantes de turmas diferentes, então vivências e experiências, né? E abrangência de conteúdo, né? Acesso de conteúdos diferentes. Então, somado também estudantes, né? Professoras, mulheres, muitas egressas do curso de História, então que já estão atuando dentro da educação, né? Dentro da coordenação ou dentro de sala de aula. E é isso, assim, como que é uma experiência rica que trouxe mesmo essa palavra extensão mesmo de uma maneira muito diversa, né? Muito intensa também, profunda, né? E atravessada também juntamente articulada com os processos e o movimento dentro do Museu da Pessoa, né? E fazer tudo isso assim online, sabe? Nessa situação que a gente está. Ai, gente, tem sido muito rico, tá, Priscila? Agradeço e parabéns pelo projeto, pelo trabalho. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Falar aqui rapidinho. Vai, amor, vai lá. A Alice caiu no banheiro, gente. Olha, eu quero agradecer, Daniel tá na turma, né? Agradecer a Liliane. Quando a gente estava, eu e a Liliane, junto com outros colegas no NDE, né, pensando onde é que a gente iria fazer essa curricularização da extensão, onde é que a extensão entraria no nosso currículo. E a gente viu que essas disciplinas de laboratório do ensino de história, né, são essas disciplinas que podem dar esse espaço para essa entrada da extensão no currículo. Então, assim, meio que assim, a gente está fazendo uma experiência, né, já pensando a partir desse projeto que ainda é, né, novo, né, do currículo de História. E eu agradeço, Lili, com certeza a gente vai disponibilizar esse material. Eu tenho falado para os estudantes e para as estudantes que é um material riquíssimo, que dá para fazer TCC, pensando nessa história do tempo presente, pensando na formação docente, porque são professoras que saíram da UNEB, a maioria, né?
Então, assim, elas estão falando, tem uma egressa, viu, Tati, da matemática que a gente entrevistou. Ela fala do curso da matemática, dos professores. Então, assim, está bem rico o material. Bom, assim, eu achei muito interessante, né? Porque sociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é o tema que eu estou pesquisando. Então, quando eu vi o trabalho de vocês, eu achei muito legal, né? E, assim, é bem rico mesmo, né? Porque é um princípio da Constituição que, até o momento, nem todos conseguimos entender como pôr em prática, né? E esse movimento atual é muito interessante, da curricularização da extensão e, principalmente, da indissociabilidade, do trabalho do tripé em conjunto, né? Então, parabéns. Não vou nem dizer novamente aqui que vocês estão cansados de ouvir, quero ler tudo. A noite, a mesa, assim, foi muito rica, essa nossa sala, né? E todo mundo terminou um pouco, né, com um linkando ao outro. Vieram as meninas com os contos, né? Eu sou muito, assim, suspeita para falar sobre esse trabalho. Porque, assim, era muito legal, os encontros, né? Cada orientação, a gente já está inventando uma coisa, vi algo novo, não, use isso aqui, que pode ser legal. Professora, como? Não sei, vamos descobrir como, mas... E no final, saiu esse conto, que elas mandaram foto para mim no horário do almoço. Estamos no almoço escrevendo um conto. Aí eu, que vontade de estar aí com vocês. Então, assim, é muito legal. Aí, lê o conto, professora, bora botar mais matemática, vamos contextualizar como vocês vão trabalhar, gamificação, que elas trabalharam em outro componente, então elas já trouxeram para esse também. Então, assim, ficou muito rico. E, assim, a pandemia trouxe algumas, né, as mortes, as situações delicadas, difíceis, foi o lado ruim, mas também trouxe essa parte boa para a educação. Com todas as dificuldades, terminou, né, sendo forçado a fazer uma certa inclusão, porque as pessoas tiveram que ter acesso à tecnologia, mesmo que com dificuldade, né? Mas nós tivemos que ter esse contato, aprender a usar, a como pegar os artefatos tecnológicos e levar para a sala de aula. Então, tirando tudo de ruim que aconteceu, teve esse ganho. Esse ganho, de certa forma, né, inclui alguns, claro que não incluiu todos, né, infelizmente, mas muitas pessoas tiveram acesso e agora voltando presencial, não sei quando, né, diz que é próximo ano. Com certeza nós vamos usar essas tecnologias nas nossas aulas presenciais. E esses meninos e meninas que infelizmente não tiveram acesso, né, devido à falha do Estado, agora terão a oportunidade de ter um pouco dessa experiência. E o projeto de vocês que estão, né, registrando todos esses fatos, o Cineclube que está trazendo essas discussões sociais, né, os projetos do PIBID de residência, pena que teve um que, né, os autores não puderam apresentar, mas era sobre residência pedagógica. Então, todos esses projetos que nós desenvolvemos, o projeto de... Deixa eu ver aqui, que eu já estou tão cansada. O diagnóstico dos instrumentos de aprendizagens, né, com relação ao ensino remoto, de Igor e Rosilene. Então, todos esses trabalhos, eles estão contextualizados e eles são ganhos para todos nós, né? E principalmente que nós estamos numa universidade. Nós estamos em tempos tão difíceis que nós precisamos desse alívio, nós precisamos divulgar tudo isso. Então, assim, eu fico muito feliz, né, com essa oportunidade que nós estamos tendo, com essa troca de experiência. Saudade de todos vocês. Eu vi aqui Priscila, eu vi a Liliane, Vitor, os meninos. É uma saudade da gente se ver, né, nas conversas de corredor. Mas o importante é isso, o importante é que o carinho que eles veem, a amizade, o respeito, o reconhecimento, né, do trabalho continua, ok? Então, muito grata por essa oportunidade, conhecer os meninos, conhecer o trabalho dos meninos, participar desse momento de apresentação, isso também faz parte da formação de vocês. O escrever, o produzir os slides da apresentação, o falar, o nervosismo, tudo isso é formação. Tudo isso é nossa universidade, ok? E contem sempre conosco. Nós estamos aqui coladinho com vocês. Querem falar mais?
Eu só vou pedir uma coisa, eu sou tiete. Quem me conhece sabe que eu sou tiete. Bora ligar a câmera para tirar uma foto para registrar esse momento? Já que a gente está falando de história, né, de registros. Quem tá aí? Ninguém é forçado não, viu? Se quiser, pode abrir. Todo mundo olhando para as câmeras, né? Parte de cima da tela. Vou bater algumas. Se alguém fechar a boca, abrir o olho, eu falo e bate outra. Todo mundo se concentra. Juliana está um pouquinho escura, Flor. Pode ser? Ficou legal. Ok, todos nós estamos lindos. Eu tô feia, Eu mas... peço desculpa, gente. Em nome de Liliane Vitor, né, que eu conheço, mas dos outros todos que apresentaram, de não ter podido apresentar, né? Ou de ver vocês apresentando, ouvir os relatos de vocês. Peço desculpas, viu? Tranquilo, Pri. Tá tranquilo, é a correria do dia. Essa hora a gente já está cansado também. Eu estava dizendo, existe 4 turnos. Esse é o meu 4 turno. O nosso, né? Porque tá todo mundo aqui no 4 turno. No pó da rabiola. Por essa coisa de abrigar, né, a interdisciplinaridade, aí acabou que coincidiu, né? Porque, assim, eles colocaram misturado mesmo, né? História, matemática, e foi bacana isso. E acabou coincidindo com outra apresentação. Isso. Teve essa parte, mas por outro lado também foi bom. Começou no Quintas Acadêmicas, né? Isso de misturar os colegiados. Eu acho que é bom. Acho que a gente tem que unir mais, né? Os colegiados, diversificar. Porque senão sempre fica aqueles clubinhos, né? Eu gostei muito disso. É muito legal. Eu vou compartilhar aqui, deixa eu ver a foto com vocês no chat. E quem não tiver acesso ao chat, o colega que tiver, pode replicar, por favor, a foto. Vamos guardar nosso momento. Eu não tenho acesso ao chat. Eu também não entendi esse Teams hoje. Meu calendário tinha uma outra reunião, eu fui parar na sala de Luzeni, fiquei lá, ó, entrei 10 minutos antes conversando, até que eu resolvi perguntar, cá essa sala mesmo? Porque entramos como convidados pelo link que está, né, na programação, então a gente não tem acesso a nada praticamente. Porque foram 5 salas, mas eram acho que 30 apresentações ou 28. E aí nós vimos o seguinte, em vez de estar abrindo e cadastrar todo mundo, porque é muita gente para cadastrar, a gente terminou optando por trabalhar nessa modalidade. E aí, infelizmente, né, algumas pessoas não tiveram acesso ao chat. Fiquei imaginando o trabalheira de cadastrar, de criar os links. Nossa, fiquei imaginando o trabalheira. Esse aí já foi daqui de aí, Priscila. Acho que foi sexta-feira. Eu estou perdendo tempo. Então é hora de descansar, né, Tati?